Cruzar ruas, caminhos, percorrer curtas ou longas distâncias. Caminhar é, no fim das contas, um ato de independência. É o que toda criança busca nos seus primeiros meses de vida. E o que um idoso não quer perder no fim da trajetória. Passamos a vida caminhando, mas aparentemente não estamos caminhando o suficiente. Ao menos não os 10 mil passos diários indicados como ideais pela Organização Mundial da Saúde. Estudos recentes indicam que a média mundial de passos por dia é de pouco mais de 5.800 por pessoa. E que 8 dos 10 países que mais caminham no mundo são europeus. Quem lidera é a Dinamarca, com uma média de mais de 6.600 passos diários por pessoa. Um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, de 2017, já apontava que pessoas em países da Europa, além de Japão, China e Austrália, caminham bem mais do que no Brasil, que tem média de apenas 4.000 passos por pessoa por dia. Mas por que isso acontece? Ou melhor, esses dados mostram de fato a realidade em relação ao ato de caminhar em diferentes países? Ou isso acontece porque as estruturas urbanas e também os hábitos são distintos em cada lugar? O que o Brasil e o mundo precisam fazer para que as pessoas caminhem mais? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição a gente conversa com o professor da USP, Matheus Humberto, que tem formação em Engenharia e Arquitetura. Matheus, obrigado por participar do DW Revista, e a gente começa essa edição perguntando por que há essa diferença tão grande entre alguns países. Por que os habitantes de alguns países caminham bem mais do que o brasileiro, por exemplo? Tem uma série de estudos em torno desse termo de caminhabilidade, né, que é um termo que surgiu na década de 90, assim, com esse nome, né, walkability, né, em inglês, por um canadense. Então, tem vários autores que tentam desvendar esse assunto do que fomenta as pessoas a caminharem, né? Eu acho que falar de uma forma muito simples, né, e intuitiva, que é isso, tem a ver com condições de calçada, não só a pavimentação, mas também a largura, tem a ver com fatores de mobilidade urbana, assim, a dimensão das quadras é algo que a gente fala muito, né, quarteirões muito extensos não fomentam, né, a caminhada, mas também a própria distância ao transporte público é algo relevante, a própria atratividade, né, das fachadas, né, do uso público, né, dos prédios, tanto à noite quanto de dia, né, e uso misto, né, a gente fala muito de misturar esses usos comerciais com residenciais, isso também é algo que fomenta, né, as caminhadas. Além disso, a gente não pode esquecer algo que é muito importante no mundo, mas no Brasil a gente tem discutido muito, que é a questão de segurança, né, tanto segurança pública, né, que a gente pensa em primeiro lugar, quanto a segurança viária, né, você não ter medo de ser atropelado, para além de ser assaltado e de ser assediado na rua, por exemplo, né, e com isso vem até uns parâmetros que a gente fala que é de fluxo de pedestres à noite, né, e de dia, né, muito ruim com o pedestre você caminhar, né, numa rua que é deserta, né, tanto de dia quanto à noite. E além disso, questões ambientais, né, isso ter lugares com sombra e com abrigo, sem ter poluição sonora, né, cada vez mais tem visto esse advento dos veículos motorizados, em especial as motos dominando, né, o ambiente sonoro das cidades, além, obviamente, de condições de limpeza pública, de lixo, né. Então, assim, só para tentar evidenciar algum desses parâmetros que a literatura tem abordado, né, e alguns dos trabalhos que eu tenho trabalhado que tenta desvendar como isso parece afetar essas condições de caminhada nas cidades. E desses fatores todos, Matheus, quais são os mais presentes no Brasil? Eu quero dizer, quais desses fatores são os que mais prejudicam o processo de caminhada no Brasil? Eu acho que uma questão que é muito pertinente no Brasil é a questão da desigualdade, né? A gente vê vê no Brasil bairros periféricos com uma alta taxa, né, de caminhadas a pé, mas muitas vezes não são deslocamentos por opção, né? Muitas vezes são deslocamentos de pessoas que não têm alternativa, né, a não ser se deslocarem a pé. Isso eu estou falando só de deslocamentos feitos integralmente a pé e ambientes que não são muito adequados, né? São com calçadas estreitas, muitas vezes com manutenção inadequada, longe de sistemas de transporte público de alta e média capacidade, ou de linhas que não atendem esses trajetos, né, de pessoas nas periferias, que muitas vezes tem que ir até a região central para poder fazer uma transferência e poder chegar ao destino final, né? Sem falar de questões de gênero, né, e de raça, que também atravessam isso. Mesmo os sistemas de transporte
seja o transporte público, mas o sistema de calçadas, né, e de outros modos ativos, né, ele não contempla isso, esse fluxo, essa dinâmica não pendular, né, que muitas mulheres fazem, né, para trabalho de cuidado, mesmo de levar as crianças nas escolas, né, que me remete a um ditado, né, da minha avó materna, né, mineira, que ela evoca isso que eu trago em algumas conversas que eu faço, né, no meio acadêmico, que é isso, ela fala há algum tempo, tudo é bom quando é por opção, né, muitas vezes as pessoas, elas não têm opção de andar a pé, né, então isso acho que é algo relevante a se apontar o caso do Brasil, né. Dadas essas características, Matheus, é possível afirmar ainda assim que o brasileiro caminha menos do que o europeu? Não é possível a gente afirmar com muita segurança, né, que os brasileiros caminham menos, né, que os europeus. E aqui eu trago alguns exemplos, né. A pesquisa que a gente chama de padrão ouro, né, de mobilidade, a gente chama das pesquisas origem e destino, né, como a de São Paulo, né, e várias outras capitais no Brasil também tem essa pesquisa, que é muito cara, né, difícil de fazer, que elas são domiciliares, vão lá e perguntam para as pessoas, né, como é que elas se deslocam, mas muitas vezes elas impõem uma distância mínima, por exemplo, 5 quadras, né, 500 metros para registrar essas viagens a pé, né, que é que elas não têm relação com o trabalho e o estudo, né. E tem alguns pesquisadores, aqui eu destaco o trabalho do sociólogo, né, Eduardo Vasconcelos, que fez um artigo em 2018, né, que chama Caminhar nas Cidades do Brasil. Ele falava que é isso, enquanto que as ODs, né, essas pesquisas origem e destino, em estados como São Paulo, Rio, Campinas, Santos e Vitória, que ele pegou, elas capturavam entre 30% e 35% desse deslocamento a pé, né? Quando a gente incorporava metodologias que muitas vezes os europeus capturam, né? Que é isso, as caminhadas de acesso e egresso ao transporte público, as caminhadas de curta duração, de curta distância, curta duração, né? Se a gente aplicasse esses mesmos métodos, esses valores eles chegariam na casa de 50% a 60%, que é muito similar a essas cidades altamente caminháveis na Europa, e que mesmo dentro da Europa tem muita discrepância, né, entre, por exemplo, cidades do interior do Reino Unido, né, que quase ninguém caminha para essas pesquisas, né. Tem as cidades no interior de países que são bastante pró, né, bicicleta, transporte público, como a Alemanha, né. Também no interior é uma realidade bastante motorizada, né, então isso também tem essas diferenças regionais, né. E mesmo com essas limitações metodológicas, né, que eu apontei para você, né, a gente consegue isso pelo censo de 2022, né, que capturou a nível nacional pela primeira vez, né, esse deslocamento como que as pessoas se deslocam para o trabalho, né? São Paulo, de 30% pelo pesquisa OD, e seria 50%, né, se fosse para esses ajustes, ela vai para 12%. Né? Mas esse é o retrato que a gente tem no Brasil, né? Mesmo com essas limitações, a gente consegue identificar municípios, né, até de alguns de maior porte, que chegam a 50% a 60% do deslocamento a pé, mesmo com essas limitações, né? Que destaca o caso de Diamantina, né, no meu estado natal, que registra 48% das viagens a pé, Cachoeira, na Bahia, né, lá no Recôncavo, que eu acho que está na ordem de 58%, São Luís Paraitinga, aqui no interior de São Paulo, 42%, né? É óbvio que nas capitais, né, esse índice é por volta de 12%, como São Paulo, né, mas a gente consegue identificar, principalmente na região nordeste do Brasil, municípios que caminham muito, e é isso, coloco esse disclaimer, né, muitas vezes porque as pessoas não têm outra opção para se deslocar, né, mas mesmo assim mostra esse fenômeno que ele é diverso no Brasil também, e mesmo com limitações metodológicas, a gente identifica que muita gente caminha no Brasil, e muita gente caminha mesmo em São Paulo, né? Se a gente for considerar 40%, 50% das pessoas que caminham, né, diariamente, que seja para andar no transporte público, em trajetos muitas vezes longe de casa, né, andando 10, 15, 20 minutos para chegar até o transporte público, ou do transporte público no egresso para chegar até o trabalho, até a escola, né? Isso é muita gente caminhando, né? E muitas vezes a gente negligencia esses números, mas de fato as condições de caminhada, elas nem sempre vêm acompanhadas dessas caminhadas, né? Muitas vezes as caminhadas são feitas em condições de calor extremo, condições de inundação, né, de enchentes, né? Isso não é desprezível, né? E eu acho que esse aqui que deveria ser o ponto de atenção para ver essa quantidade de pessoas que caminham no Brasil, né? Então, resumindo, Matheus, o que a Europa tem que o Brasil não tem? Acho que algo a se destacar, não só da Europa, né, mas dos países do norte global, né, que a gente pode falar de uma forma geral, mas em especial os europeus, né, é que essas condições de caminhada parecem estar alinhadas, né, a melhores condições para caminhar. Ou seja, quanto melhores as calçadas, melhores as condições de transporte público, melhores as condições de iluminação, de lixo nas ruas, né, mais as pessoas parecem caminhar. Por mais que existam essa discrepância entre regiões centrais e periféricas, né? A gente fez algumas pesquisas por caso de Paris, por caso de Lyon, recentemente, né, por causa de alguns projetos, em que a gente também tem identificado discrepâncias similares ao que a gente identifica aqui no Brasil, ainda que em um outro patamar. Desenvolvimento do transporte público, estruturas amigáveis para pedestres, condições climáticas, estilo de vida, acessibilidade, é de fato uma série de fatores, né?
Essa relação entre mobilidade ativa, que a gente chama, né, não só pedestres, mas também ciclistas, né, ela tem uma relação muito estreita com o que a gente está chamando de sustentabilidade, a gente chamou de sustentabilidade assim, até os anos 2000 muito, mas cada vez mais a gente está chamando de emergência climática. Né? Então, assim, pensar nessas infraestruturas, nesse público que caminha muito, que são em geral mulheres, pessoas periféricas, pessoas de baixa renda, a gente identificou essa discrepância nesses nossos estudos, nos torna mais crítico ainda de pensar em infraestruturas que sejam resilientes, né? Em pessoas que caminham muito e por isso mesmo, quando chove, elas não deveriam ter medo, né, de voltar para casa e ser arrastadas por uma enchente, né? Ou não deveriam ter medo de ir para o trabalho, né, em um horário que não fosse um sol pleno, né, e ela não sofrer com calor extremo, né? Isso cada vez mais, inclusive, eu sei que não é enfoque da reportagem, mas a gente tem visto cada vez mais jovens periféricos, né, negros, né, que trabalham com entregas, né, muitas vezes, inclusive, para evitar com que as pessoas tenham que caminhar para ir comprar um produto ou pegar um alimento, né? E esses jovens ficam esperando, né, ou ficam pedalando durante muito tempo, né, em condições que não são adequadas, né, seja para caminhabilidade, seja pelo ato de caminhar, mas seja também para esperar no espaço público, né, que muitas vezes são aspectos que a gente ignora, né, no planejamento. É que para uma pessoa caminhar, né, com qualidade, ela também tem que poder esperar com qualidade, né, ter um banco de uma praça que seja prazível, ter uma árvore, né, que ofereça uma sombra agradável, mas também que não vai cair na cabeça dessa pessoa, né, quando tiver uma tempestade, né. Então, esse aspecto de sustentabilidade, né, seja social, econômica, ambiental, cada vez mais a gente tem tentado incorporar nos nossos estudos e projetos com aspecto de mudança climática também, né, que veio para ficar, né, infelizmente. E o que o Brasil pode fazer ou está fazendo para tentar melhorar isso, Matheus? E quem são os grupos que mais sofrem com a ausência de fomento da qualidade do espaço público para o deslocamento a pé? Tem alguns municípios no Brasil que primeiras décadas de 2010, fomentaram muito o que a gente chama de mobilidade urbana sustentável, né? Tem até uma política nacional, né, para isso, que foi aprovada em 2012. Então, muitos municípios começaram a elaborar planos de mobilidade para tentar elaborar diretrizes para os municípios priorizarem pedestres, depois transporte público, depois o transporte de cargas e, por último, o transporte individual. O que a gente tem visto é que essa pirâmide, que a gente chama de pirâmide invertida, né, ela não tem sido prioritária, né, em vários municípios, por mais que alguns, destacam-se mais recentemente o caso do município de Fortaleza, de São Paulo, no começo da década de 2010. Agora, Belo Horizonte tem tentado fomentar muito o transporte público, né, e com isso, melhoria de calçadas, né, focado principalmente na segurança viária, né, estreitamento de faixas de circulação, e diminuição, né, de velocidade regulamentada de vias, de uma restrição ao estacionamento de veículos, né, para fomentar com que as pessoas usem o transporte público e a caminhada, e com isso seja um ambiente muito mais agradável não só para pedestres, mas para todo mundo, né, que se desloca na cidade. É claro que num ambiente de motorização, né, cada vez maior, né, e é isso, e fomentado cada vez mais pelo esse aumento vertiginoso, né, de aplicativos de entrega, né, não só motociclistas, né, mas também vans, né, circulando pela cidade. Isso faz com que essas medidas, né, de priorização do transporte público e transporte ativo, né, não só pedestres, mas também ciclistas, seja muito impopular. Seja muitas vezes a razão pela qual um prefeito, uma prefeitura recue, né? Então, de fato, o que a gente tem visto nessa última década, né, nesse cenário pós-pandemia, são dificuldades cada vez maiores para se fomentar o pedestre. E isso, inclusive, é evidenciado em fenômenos mais recentes e quase caricatos, né, como em algumas cidades essa ascensão dos patinetes elétricos, né, que estacionam sobre as calçadas, né, flexibilização de regras, né, para se entregar produtos, né, que muitas vezes estacionam nas calçadas, que avançam o semáforo de pedestres, né. Essas iniciativas, elas são muito prejudiciais para a mobilidade do pedestre e que afeta principalmente aqueles públicos que justamente a gente deveria estar fomentando a caminhada, né, que forma a consciência, né, de um cidadão pedestre, né, e que utiliza o transporte público de qualidade, né, e acessível, que são as crianças. Elas não se veem pertencentes a esse espaço, né? O espaço é do carro, né? Então ela tem que ter medo da rua, né? Pessoas idosas, de mulheres, né, que são negligenciadas, né, nesse tipo de planejamento. Mas quem é mais afetado por esse obscurantismo, né, dos dados são justamente as mulheres, né? E em especial as mulheres periféricas, que moram nas periferias dos municípios. A gente fez algumas pesquisas recentes aqui na América Latina, comparando São Paulo com Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, e viu que é isso. Mesmo com essas limitações, as mulheres periféricas caminham a isso na ordem de 60%, né, do deslocamento dessas mulheres periféricas são feitas a pé, né? Mesmo com essas limitações metodológicas, eu diria que esse número é muito maior, na ordem de 80%, enquanto que homens, né, de regiões centrais e homens de alta renda caminham assim, da ordem de 20%.
Isso mesmo com essas limitações metodológicas que não só de viagens mais curtas, mas de muitas dessas mulheres que fazem trajetos que não são necessariamente pendulares, né? De mulheres que não vão só casa, trabalho, casa. Elas vão de casa para deixar o filho na escola, vão o filho da escola e passam numa farmácia, passam no supermercado, e passam na casa de uma pessoa para cuidar, ou mesmo para fazer algum trabalho doméstico, né, que não seja regulamentado, não seja formalizado, assim, né, como o trabalho CLT, por exemplo, para depois ela voltar para casa. E muitas vezes essas redes de transporte não contemplam, né, o deslocamento dessas mulheres, né? Não só questões tarifárias, de recursos, mas questões de oferta, né? O desenho da rede não foi feito para essas mulheres que caminham, a despeito de não ter as melhores infraestruturas para elas, seja da qualidade da calçada, seja da iluminação pública, seja condições de segurança viária e pública, né? Então, acho que são aspectos que não são negligenciáveis, né? Para encerrar, Matheus, eu te pergunto quais são, em termos de infraestrutura, os principais pontos de evolução ou de mudança a serem observados no Brasil para melhorar essa relação com o ato de caminhar. Eu acho que o fator hoje, não só em termos acadêmicos, né, mas também em termos políticos, né, que a gente tem visto hoje no Brasil, me parece ser o tema da tarifa zero. Tem muitas críticas, muitos modelos, né, muitas discussões em andamento, né, mas de fato, assim, você zerar as tarifas, né, no transporte público induz com que a gente pense em outros contratos, né, de concessão do transporte público e faz com que as pessoas, talvez considerem andar mais transporte público, seja porque elas não têm opção, né, porque a tarifa é cara, né, então ela para de se deslocar naqueles ambientes, talvez inadequados, porque agora ela tem uma opção que seja gratuita, né? Seja para as pessoas aí se repensarem sobre formas de priorizar esse transporte coletivo, que vai ter mais demanda, né? A gente possa pensar mais em corredores, etc, né? Mas isso eu falo mais no momento recente no Brasil, mas tem uma iniciativa que eu acho muito interessante, né? Que chama Triplo Zero, que é uma iniciativa de várias organizações aqui no Brasil, que elas advogam por 3 zeros, né? 0 tarifa, 0 mortes no trânsito, que a gente falou agora de tarifa zero, e 0 emissões. Então, na verdade, essa iniciativa, né, que faz parte de um projeto de emenda à Constituição, né, que é a PEC do SUM, né, do Sistema Único de Mobilidade, que institui esse sistema como se fosse um análogo do SUS, né? Ele estabelece diretrizes nacionais, né, para a mobilidade urbana. Para mim, ele é a base para a gente começar a pensar em cidades que sejam não só mais caminháveis, né, mas que as caminhadas sejam feitas cada vez mais por opção, né, para a pessoa não morrer no trânsito ou ela não estar exposta a níveis cada vez mais altos de poluição do ar. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Matheus Humberto pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Produção Adriana Figueiredo. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.